Oi, pessoal, bom dia, tudo bem para vocês? Vamos retomar nossas atividades de aula, né? É, Depois de uma semaninha de... Opa, vamos voltar lá. Depois de uma semana fazendo provas, todo mundo aí, sem aula, só fazendo provas, só na moleza. Vamos agora retomar as nossas atividades de aula e com uma foto como essa, altamente inspiradora. Lembrando que nós estamos falando de soluções, né? E soluções é uma mistura homogênea onde eu tenho uma parte que é dissolvida em outra parte. A parte que é dissolvida é classificada como soluto e a que dissolve nós classificamos como solvente, tá? E se essa mistura que forma entre o soluto e o solvente for uma mistura homogênea, essa solução essa mistura, perdão, é definida como sendo uma solução. Então nós temos soluções, como eu disse para vocês há uns 15 dias, que são formadas por um soluto dissolvido no solvente, onde esse soluto é sólido, o solvente é líquido. Nós temos soluções onde o soluto é um gás, o solvente é líquido, o soluto é líquido, o solvente líquido, e assim por diante. Quando nós analisamos a proporção entre soluto e solvente, nós podemos classificar as soluções. Se eu tenho uma pequena fração de soluto numa grande fração de solvente, essa solução ela é classificada como sendo diluída. Por sua vez, se eu tenho uma fração considerável, uma porção, uma quantidade considerável de soluto num solvente, então essa solução ela é classificada como sendo concentrada. Maravilha, e aí, tranquilinho. Agora, eu consigo quantificar essas proporções? Consigo. Eu consigo associar um número a eles? Consigo. E eu faço isso quando eu estudo concentrações, né? Se eu Perdão, se eu tenho a massa do soluto pelo volume na solução, eu consigo calcular a concentração comum. Se eu tenho a massa do soluto sobre a massa da solução, eu consigo calcular título ou porcentagem. Número de mols do soluto pelo volume em litro da solução, eu tenho molaridade, né? E assim por diante. Agora eu vou usar essas concentrações de soluções para aplicar isso no nosso dia a dia, tá? Aplicar de que maneira? Vamos imaginar aí você está trabalhando num laboratório de química, ou você está num laboratório de farmácia, de biomedicina, num laboratório de uma indústria, fazendo controle de qualidade, ou até mesmo num hospital, preparando medicamentos para administrar para um paciente, ou até mesmo se você for médico e vai prescrever uma receita para um paciente, você está ali falando o que tem que ser feito para o farmacêutico, né? E aí nós vamos usar de algumas ferramentas, algumas técnicas muito, mas muito ancorada, estruturada em conhecimentos químicos, que é a técnica da diluição. Às vezes você tem lá no seu
estoque na sua farmácia, no seu laboratório de química, uma solução com uma concentração alta. Então ela está concentrada. Só que eu preciso preparar uma solução com uma concentração baixa, diluída. Então eu lanço mão, eu passo a utilizar a técnica de diluição. O que seria diluir? É você colocar mais solvente em algo que está concentrado. É você fazer com que a concentração de uma solução que seja alta passe a ser mais diluída, menor, ok? E isso a gente faz como? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 recipientes, tá? Aí você vai lá e coloca, vou chutar aí, 80 gramas em massa de suco de laranja. Essas 80 gramas, respeitando a sua densidade, dá 50 ml de suco de laranja concentrado, né? Aqui você teria também esses 50 ml de suco concentrado, essas 80 gramas de suco de laranja, porém você jogou nesse segundo recipiente mais 50 ml de água. Então, em vez de ter os 50 de suco como no primeiro, você passa a ter 100. Então eu tenho 2 recipientes com a mesma quantidade de suco, mesma massa, pesadinha na balança. Você coloca nos 2 recipientes o suco e o suco. Porém aqui você deixa sem fazer nada e no segundo recipiente você colocou mais 50 ml de água. Então eu tenho 50 de suco com 100 de suco. No primeiro ele está concentrado, no segundo ele está diluído. Dá para calcular a concentração aqui? Dá. Concentração vai ser massa do soluto pelo volume da solução. Tá? A massa você tem, aqui também. Então a massa você tem, o volume é 50, você calcula a concentração. O que a gente sabe em comum? Quando você tem uma massa por um volume, você calcula a concentração. A mesma coisa aqui, massa e volume, você calcula a concentração. A massa era a mesma, eu estava chutando para vocês que isso pesa 80 gramas. Então você também tinha 80 aqui. Só que no segundo exemplo você jogou mais água, você diluiu. Quando você faz isso, você muda a concentração. A massa é a mesma, M1, M1. Porém, aqui é uma concentração num determinado volume, aqui é outra concentração em outro volume. Como a massa é a mesma, então eu vou isolar concentração no início, volume, concentração no fim, volume. Isolo M1. M1 é o mesmo, né? 80 gramas, 80 gramas. Porém, eu tenho uma concentração num volume, aqui outra concentração em outro volume. Como M1 é o mesmo, eu cancelo e consigo igualar a concentração no início e a concentração no fim, que é dado por essa expressãozinha ali, essa formulinha, CI/VI, CF/VF. Concentração vezes volume no início, concentração vezes volume no fim. Tenho essas condições aqui, essa formulinha que é derivada de um processo de diluição. Ou seja, eu diluí, eu preparei uma diluição. Eu parti de um estoque. Para que se eu tenho que fazer 10 ml de uma solução diluída e ali eu tenho 10 litros, nossa, preparar de novo? Não. Vai lá, pega um pouquinho daquela concentrada, acrescenta água até chegar na concentração que você quer, ok? Quando você faz isso, você está fazendo uma diluição de soluções. E de maneira análoga, onde eu tinha concentração inicial, volume inicial, final, eu consigo fazer o mesmo com outros tipos de concentrações. A molaridade, por exemplo, se eu quero fazer uma diluição usando molaridade, vai ficar molaridade inicial, volume inicial, igual a molaridade final, volume final.
título inicial vezes massa inicial igual a título final vezes massa final. Então essa, se vocês acharem melhor também, a gente pode substituir esse x por um pinguinho, que fica até mais bonitinho aqui, ó. Correção online. Título inicial vezes massa inicial, título final vezes massa final. Molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Ótimo, temos aí as expressões de diluição, que as mais utilizadas são essas três. Vejam, CI/VI igual CF/VF, molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Título inicial, massa inicial, título final, massa final. Tá? Outra técnica muito utilizada dentro da química, as misturas, misturar soluções. Tá? Se nós olharmos essa figurinha aqui, ó, eu tenho uma... O que eu estou fazendo? Uma mistura onde eu estou envolvendo uma tinta azul e uma tinta amarela. Quando eu misturo amarelo com azul, eu tenho uma verde. Veja, reparem, quantidade, volume da azul e da amarela e agora a verde. Você vê que o volume da verde é a soma dos volumes do início. Olha lá, azul, volume do azul, volume do amarelo, dando volume verde, tá? Trazendo isso para números, eu quero misturar uma solução que foi preparada. Olha lá, meus caros. Eu estou usando 7 gramas de cloreto de sódio num volume aqui de 100 ml. Quando eu faço a concentração, está dando 7 gramas por litro, 70 gramas por litro. Aqui é essa concentração. Eu vou reagir com outra solução, onde eu tenho 8 gramas de NaCl em 200 ml de água, dá uma concentração de 40 gramas por litro. Ótimo. Vocês repararam que é o mesmo soluto, tá? Eu estou fazendo uma mistura usando o mesmo soluto. Qual será aqui a concentração final? Para isso, eu sei que eu tenho que somar os volumes. De cara você vê, ó, olha o volume que deu aqui, olha o volume que está aqui, olha o final. É o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer isso. Lembrando que concentração é massa por volume. Se eu isolar a massa, fica CV, né? Eu passo aqui. Então a massa da solução A vai ser concentração de A, volume de A. A massa de B é CBVB. E da solução final, né? Ótimo. Lembrando que as massas, esse valor de M é a soma das duas, tá? A massa final é a soma de A e B. No exemplo anterior, 7 mais 8 dá quanto? 15. Então, se eu somar a massa de A e a massa de B, 7 e 8, vai dar 15. Bate, é uma igualdade. 7 mais 8 igual a 15. Então, eu vou substituir nessa expressão que eu mostro aqui para vocês, esses valores. Então fica concentração final, volume final, CAVA, CBVB, somando. Ou seja, estou fazendo uma mistura para achar o valor. Tenho o valor de A, B, acho o volume, sei a concentração de A, sei a de B, acho a final, tá? De maneira análoga, usando o mesmo raciocínio do slide anterior, eu consigo fazer título final, massa final, igual a título de A, massa de A, mais título de B, massa de B, e usando os números de mols, molaridade final, volume final, igual a molaridade de A, volume de A, mais molaridade de B, volume de B. Então eu tenho aqui as formulinhas para mistura de soluções e também de diluição que eu falei lá atrás, tá? Então, até aqui nós já trabalhamos e produzimos
6 formulinhas. Lembrando, toda vez que for mistura, eu tenho uma soma entre as espécies para chegar no valor da mistura. Com diluição não, é CIVI, CFVF. Mistura, CFVF igual CAVA mais CBVB. Maravilha. Agora eu vou fazer misturas. Só que eu vou fazer misturas de diferentes reagentes sem que eles reajam. Por exemplo, eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio preparado em água, nesse volume. Tenho 30 gramas de cloreto de potássio reagindo em água, nesse volume. Quando eu jogo os dois aqui dentro, olha o volume que fica. É esse mais esse. Ótimo. Só que lá dentro eu tenho KCl em 30 gramas e NaCl em 10 gramas. Ele quer saber qual a concentração final. Então você tem que trabalhar com as espécies em separados. Eu vou levar em conta nesse volume final, para saber a concentração aqui. Por quê? Porque eu vou pedir para você qual é a concentração do cloreto de sódio numa mistura. Então você vai analisar essa solução em relação ao final. Então fica, primeira situação, C1V1 igual CFVF. Como eu posso pedir também qual a concentração do cloreto de potássio a partir do momento que você mistura para fazer essa solução grande aqui. Então fica solução 2, C2V2 igual CFVF. Dá para fazer em molaridade? Dá para fazer em molaridade também. Eu faço uma mistura usando 5 mol de cloreto de sódio com 4 mol de cloreto de potássio, cada uma na sua concentração, jogo aqui embaixo, faço a mistura e ao fazer a mistura eu vou analisar o que representa, qual que é a quantidade, qual a representação do cloreto de sódio nessa mistura e do cloreto de potássio na mistura aqui de baixo. Então eu pego situação 1, né, solução 1, M1V1, para a final, MFVF, e solução 2, M2V2, para a final, MFVF. Certo? Ótimo. Então, pessoal, são as condições que nós trabalhamos até aqui. Diluição, mistura, tá? E mistura sem reações, certo? E agora a gente tem que treinar usando exercícios, tá bom? Então, até!